Bom dia, né, amigos? Continuando essa mesa, enfocando o papel do escritor na terceira idade e o seu fazer literário. Eu vou apresentar sucintamente cada um, porque são todos conhecidos e amigos, e fazer 3 perguntas para que cada um fale e explique como é sua labuta literária. Aqui ao meu lado eu tenho o Marcos Campos, que é um poeta, um baita poeta, tem vários livros, ganhador de várias antologias e vários prêmios, e o livro de Marcos é aquele tipo de livro de você guardar para sempre, porque é um livro extremamente bem acabado, uma poesia visual realmente quase única no Rio Grande do Norte. Em seguida a gente tem a Tereza Custódio, uma das poucas mulheres romancistas do nosso meio, né? Nós temos poucas mulheres romancistas, e atuando com várias antologias, também cronista, contista, né, Tereza? E um trabalho muito evidente. Tereza está fazendo parte já já está na minha estante, que eu tenho uma fila muito grande de coisa para ler, e Tereza já está lá, não conheci, tive o prazer de conhecê-la recentemente. E depois o mestre José, que talvez seja o mais conhecido de todos, que é um homem que escreve literatura infantil, infanto-juvenil, adultil, ele escreve para todos os segmentos. E, como se diz, José não só é um escultor da palavra, como também um grande revisor, tem sido revisor dos meus livros. E então, resumindo, partindo para o que interessa, queria fazer 3 perguntas para todo mundo. Depois cada um vai responder na ordem. Quando foi que cada um de vocês começou a escrever? Já foi nessa idade madura ou foi muito, muito jovem? Em que momento cada um partiu para o fazer literário? Segundo, o que vocês acham, vocês sentem, percebem algum preconceito contra o escritor da terceira idade em nosso meio, por exemplo, em não ser convidado para um evento, pelo fato de você já ter uma certa idade? Vocês percebem isso, sentiram ou sentem isso? E, finalmente, o que os motiva a continuar escrevendo depois da terceira idade? O que os motiva? O que os inspira? Hein, José? O que o faz continuar escrevendo com tanta profusão na terceira idade? Começando com o Marcos. Bom dia, meu nome é Marcos Campos, para quem não me conhece, é um prazer estar aqui. E tentando responder de forma sucinta a pergunta de Damião, quando eu comecei a escrever exatamente o dia e a hora, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que eu comecei a escrever dentro do ambiente de trabalhos. Sempre que tinha um assunto palpitante, eu pegava uma música e fazia uma paródia de uma letra. E isso foi crescendo, e eu ousei mandar algumas coisas que eu fazia para o jornal do sindicato, que publicava, e eu comecei a ter feedbacks do que eu fazia e do que as pessoas gostavam. A primeira feedback interessante foi quando uma pessoa chegou para mim e disse: escreva para o mundo, não escreva para um grupo pequeno. Foi quando eu fiz eu acho que hoje seria uma crônica, porque na época eu não pensava em estilo nenhum, eu só escrevia. E eu fiz A Garota Caci, que foi quando o Ministério do Trabalho esteve no banco e dizendo que em determinado ano os bancários tinham essa doença, depois teve essa doença, depois teve essa outra doença, tal doença diminuiu, não sei o quê, e a menina estava atrás de mim, cada doença ela dizia: eu tenho. E eu fiz A Garota Caci, eu publiquei A Garota Caci e teve uma repercussão muito grande. Um dia, muito grande dentro dos bancos, né? Um dia, Joãozinho, que é um mestre lá, um Zé de Castro dentro do banco, que faz tudo de literatura, chegou para mim e pediu para eu mandar algum texto para um concurso. Eu disse que não tinha qualidade, ele disse: você pensa que não tem, mas você é melhor do que alguns que estão lá. E eu me inscrevi no concurso e, para minha surpresa, logo de cara eu fui segundo lugar. No ano seguinte eu já fui primeiro lugar. E eu não entendia porque que o povo gostava do que eu fazia, porque eu não tinha muito estilo. Quando completou 3 concursos e eu sendo premiado, eu disse: eu vou me aventurar nacionalmente. E assim eu fiz, e a coisa foi dando certo.
E depois as pessoas foram me rotulando, dizendo, você é poeta, como ele me identificou, mas quase ninguém sabe que eu escrevo conto também. Só que eu ainda não achei que meus contos estão na hora de serem publicados, porque eu sou muito crítico. Mas eu também faço crônica, faço haikais e já tenho prêmios em haikai também. Já comecei a fazer aldravias por causa de Zé de Castro. Eu tenho até um cordel também. Então, quando eu escrevo, eu não estou preocupado em saber se é um soneto, se não é. Eu vou escrevendo de acordo com o que dá na telha. Quanto aos poemas gráficos, que é o que mais me caracterizam, porque diz que eu sou a continuação do poema Processo, isso surgiu por acaso. Eu fui receber um prêmio na Universidade de São João del Rei, e no Festival de Inverno, e tinha uma exposição de poesias concretas, e eu fui olhar essa exposição. Quando eu cheguei lá, eu disse, eu faço igual, eu faço. E eu cheguei aqui, comecei a fazer o Bêbado Sonhador, que é o meu poema visual mais conhecido, mas não fechava. Aí um dia alguém botou no meu ouvido e disse, escrever é podar. Então eu transformei uma poesia que eu tinha de 40 versos para um soneto. Ficaram só 14, mas ficou muito bonito. E hoje eu uso muito isso, eu escrevo tudo o que dá na telha e depois eu saio podando, trocando as palavras, vou para o espelho olhar a sonoridade e gosto de fazer umas quebras, que eu aprendi com um haikai. Você vai numa linha e de repente corta, para isso deixar a poesia em aberto, que a pessoa coloque o final que queira, né? Bem, ok. Você fez 2 perguntas, fez 3, né? Podemos misturar por causa do nosso tempo, né? Eu acho que a primeira foi como se a gente começou nessa idade, acima de 60 anos, se começou antes e se tinha preconceito sobre isso. Eu gostaria de começar. Primeira coisa, hoje é o Dia Internacional do Idoso, gente, 1º de outubro, né? Então é bom que a gente saiba disso. Mas eu gostaria de começar a falar sobre uma lenda japonesa do final do século XVI, por aí, eu acho muito interessante, que é a Balada de Narayama, é um filme de 1958, primeira vez que foi lançado esse filme, e fala da história da japonesa, daquela mulher idosa, que o filho leva nas costas para o alto da montanha. Por quê? Porque ela já está sem dentes e ela não tem mais produtividade. Acabou-se a necessidade dessa mulher sem dentes. E isso acontecia já no século XV, no século XVI, numa pequena região do Japão, onde o frio era muito grande e a produtividade era muito pequena. Então tinha que se eliminar alguém. Quem seria? As crianças, os adolescentes, os homens ou as mulheres idosas? As mulheres idosas eram as primeiras a terem que subir essa montanha. Na maioria das vezes, elas já tinham tanta consciência de que eram, digamos assim, impotentes, não é? Sem essa capacidade de ser, que elas já diziam, eu estou pronta para subir a montanha. E aí vem o preconceito. Quando você falou na palavra preconceito, eu já me lembrei de imediato da Narayama, da montanha de Narayama. E falando nessa montanha, eu volto então para dizer que não tem muita diferença do século XVI, século XV, para agora. Uma pesquisa que foi feita agora em Massachusetts, nos Estados Unidos, com vários países, disseram o seguinte, que daqui a pouco nós temos carros autodirigíveis, todos concentrados no computador, sem precisar de que nós dirijamos. E aí, nessa pesquisa que foi feita no mundo inteiro, se perguntou a quem devemos eliminar quando o carro, isso já tudo montado para que o carro pense, e ali tem a quem devemos eliminar quando tem um grupo de pessoas numa estrada. Seria o homem, seria a criança, seria o adolescente, seria a mulher idosa. A pesquisa foi unânime em dizer que as mulheres idosas seriam as primeiras eliminadas. Olha aí onde é que eu estou, minha situação, não é? Então, essas mulheres idosas deveriam ser primeiro eliminadas, porque elas já não têm mais a função produtiva, segundo a mente das pessoas hoje, porque foi o ano passado essa pesquisa.
Isso a gente fica ouvindo e sentindo uma dor, não é, gente? Além disso, para quem ganhamos nós? Nós ganhamos para os pedófilos, para os delinquentes. Aí eles matam primeiro os delinquentes, porque vão ter chips nos braços e o próprio computador já poderá ler que aquele indivíduo com aquele chip foi lido que ele era um delinquente. Ele era um pedófilo, ele era aí um psicopata, então ele passou da gente. Quando eu digo da gente, sou eu, viu, gente? E mais alguém aí que esteja nessa situação. Então é muito triste isso, mas é uma verdade. Então o preconceito existe? Existe. Contra as mulheres? Sim. Contra o idoso? Sim. Gostaria também de colocar dessa inteligência artificial do carro, né, de 2000, dessa pesquisa, que tem também outro fato interessante que a gente não pode esquecer. O Ministério dos Direitos Humanos premiou, o ano passado, fez um trabalho de contos, e chegaram, então, a escrever 346 contos. E ganhou uma senhora idosa de 79 anos. Esses contos, gente, premiava escritores. Ganhou uma senhora idosa de 346 contos. Primeiro lugar, 79 anos. E aí ela disse, eu escrevi uma história tão simples, eu escrevi simplesmente a história do meu marido, que nunca permitia que eu fizesse nada. E depois eu contei a história dos meus filhos, que também nunca permitiram que eu fizesse nada. O que eles queriam era que eu deixasse a minha casinha na orla da praia e fosse morar numa cidade, num apartamento pequeno. E essa história eu contei numa tristeza, e eu ganhei o prêmio. E eu estou vendo que eu não sou essa pessoa tão idosa e tão ruim como pensam que eu sou, de cabeça. Eu acho que eu sou uma intelectual, eu acho que eu sou uma mulher que mereço aplausos. Eu passo, então, da próxima vez eu falo, então, de grandes mulheres como Clarice Lispector, né, que ela fala dos contos desses idosos. Eu estou aqui. Eu vou passar, então, de Cora Coralina, e vou falar também um pouco, se der tempo, de Lígia Fagundes Telles. Para você, José de Castro.